Bom, aí chega lá na Cadepol, essa manifestação, né, da OGE, no ofício 2423, chega lá para a delegada Ilcari e ela abre um PAD contra mim na Cadepol para instaurar, para apurar a conduta da professora Sheila, e ela faz até portaria, ela me intima. Assim, é um show de horrores, um show de horrores. Aí na portaria fala que no dia 30 de março, né, aportou o SEI lá, que encaminha a correspondência eletrônica da Jaqueline, dirigidas à Secretaria da Pós-Graduação, referente ao coordenador e à professora Sheila. O que eles estão alegando aqui? Que eu que desrespeitei a professora Sheila e que eu desrespeitei o coordenador hierárquico, que eu usei a palavra inoperante. Então, quando eu falo inoperante, é um desrespeito a ele. Ora, mas uma pessoa inoperante, uma pessoa que não faz, eu faço uma denúncia para ele do que me aconteceu, e ele não toma nenhuma atitude em relação a essa professora, ele não foi inoperante, não? Então, eu sou punida por conta dessa palavra. Desconta 11 dias do meu salário, né? Vão descontar ainda, né? E a chefe de polícia está andando a toque de caixa com esse procedimento para descontar no meu salário, que ela sabe que eu preciso do dinheiro para cuidar da minha saúde. E ela quer que eu morra, né? De qualquer forma. Eu estou recebendo R$ 3.100. Se descontar 11 dias no meu salário, não vai sobrar nem 2.000 no meu salário, só da prestação da minha casa eu pago 1.800. Então ela quer mesmo é que eu fique minguada, né? Que, já que eu não vou suicidar, já que, né? Eu não vou sair da instituição, ela não está conseguindo me tirar pela corregedoria e pela perícia, ela está tentando outras vias, né? Então, é isso que aconteceu. Ela instaura, no dia 30/3, um PAD com portaria e tudo, né? Aí, eu sou intimada. No dia... Quer ver? Aqui. No dia 4 de abril, eu sou intimada. Eu falei assim, intimação que da Cadepol, eu levei maior susto, né? Aí me intimaram, eu peguei e fui lá e falei, olha, eu não posso vir nesses dias. Isso foi em abril, eu fui intimada dia 4 de abril, e eles marcaram para o dia 11 de abril. Eu disse, olha, eu não posso vir porque eu vou estar de férias, e eu tirei as minhas férias para fazer todos esses exames, que eu já estava com muita dor aqui, assim, abaixo que eu descobri que era gastrite, né? No estômago, e a dor de cabeça do AVC, que eu fui descobrir que era AVC só mais para frente. Em abril eu tirei para fazer os exames do adoecimento que eu estava, né? Então eu falei assim, olha, eu não posso. Primeiro que eu vou estar de férias e segundo que eu estou fazendo os exames do meu adoecimento. Mandou eu ir de qualquer jeito, não interessa a sua vida, não interessa a sua saúde, você tem que vir. Inclusive coloca aqui, desobedecer intimação é crime previsto no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Eu acho impressionante isso. A Cadepol, uma escola pedagógica, está fazendo procedimento apuratório. Mas delegado pode cometer abuso, ainda mais se for amigo de chefe de polícia, né? Você acha que a polícia vai instaurar inquérito contra ela para apurar abuso de poder? Jamais, jamais. E ainda que instaure, nunca vai ser punida. Isso é notório. Aí eu vou lá, peço, já que eu estava lá, eu peço para ter acesso ao procedimento. E não tinha, só tinha esses e-mails que eu mandei, que eles alegam que foi um desrespeito, né? E eu peço acesso, né? Aí eu vi que estava marcado, tinha lá, marcar a oitiva de fulano, Beltrano, Ciclano. Eu falei assim, ai, gente, mas estão me ouvindo antes do Beltrano, do Ciclano aí, né? Eu quero ser a última a ser ouvida. Porque já que o procedimento é contra mim, é direito do investigado que todo mundo fale para depois ele se defender do que todo mundo falou, né? Aí no dia 10/4, eu vou lá e notifico a Ilcari, né? Faço um ofício para ela, de que eu quero a cópia integral dos autos e eu peço para ser a última a ser ouvida, porque eu preciso me defender do que eles vão falar, né? A minha ampla defesa depende disso. Isso no dia 10/4. Eu já tinha ido lá, olhado o procedimento e não tinha nenhuma oitiva. Ela escondeu as oitivas. Agora eu vou começar com as oitivas. No dia 10/4, eu fui lá notificar ela. Não tinha nada no PAD. Isso é crime, viu, gente? Você retirar o que faz parte da investigação para prejudicar alguém é crime, é abuso de poder, é excesso de poder, né? Mas isso não dá nada, porque é delegado e é amigo da chefe de polícia, né? Aí, olha só,
No dia 30 de março, as oitivas tinham começado. As oitivas foram no dia 31, 3 e 4. Quando eu vou lá no dia 10, inocente, coitado, pedi para ser a última a ser ouvida e pedi para acompanhar as oitivas, elas já estavam todas prontas. Como que eu ia acompanhar algo que já estava pronto? É muita ingenuidade, né? Ingenuidade não, porque eu não sabia, né? Eu só fico sabendo disso quando ela termina o PAD, e aí eu vejo todas as oitivas e eu falo, gente, a cara nem queima. Eles abusam tanto da gente sabendo que não vai acontecer nada com eles, que a cara nem queima, sabe? É triste demais. Mas enfim, aí no dia 31, Fabiane dos Santos, que é uma administrativa da Cadepol, ela fala, eu não vou ler tudo, gente, mas eu disponibilizo tudo que vocês quiserem, eu deixo tirar a cópia, porque assim, eu estou lendo só o que vai justificar o que eu estou passando, né? Ela fala que em conversa com o professor Elton de metodologia da pesquisa, ficou decidido que eu ia... decidido pela aluna e professor que ele iria me orientar. Isso foi decidido. Aí o outro lá que coloca a Sheila, né? Aí quando coloca a Sheila, ela fala que houve um desentendimento entre a orientadora e a professora e a aluna, presenciado pela monitora Patrícia. Não houve desentendimento, porque ela só falava. Eu tentava falar e ela só falava. E depois, vocês vão ver nesse depoimento da Patrícia na corregedoria, que ela fala que não houve desrespeito. Mas isso é um assunto para a sindicância da corregedoria, porque ela ainda tem duas sindicâncias sobre esse assunto. Estou falando só do PAD. Aí ela ainda fala assim, que a depoente informa ter tomado conhecimento dos conteúdos do e-mail enviado pela aluna Jaqueline, que a aluna Jaqueline teria agido de forma desrespeitosa com o coordenador. E que ela acredita que a aluna Jaqueline teria agido de forma desrespeitosa com o coordenador. Ou seja, porque eu chamei ele de inoperante. Eles precisam ter no papel pessoas que justifiquem eles me punir. Essa menina que nem estava na sala de aula, que nem fazia parte do meu contexto, ela fala, não, ela desrespeitou sim o professor, o coordenador. Ela chamou ele de inoperante, ela desrespeitou ele sim. Aí ela acredita, né, gente? Porque a gente dentro da polícia tem muito achismo, né? Embora achismo não seja fonte de investigação, ele existe dentro da polícia, né? Aí ela ainda continua que a depoente afirma que a aluna foi desrespeitosa com o professor Elton também. Eu nunca mandei nada, se ela sabe foi porque o professor Elton disponibilizou para ela, porque eu nunca mandei nada meu para ela. Professor Elton, ao afirmar que ele a teria acusado de ser antiética, quando na verdade ele apenas a orientou que alterasse o projeto em razão da violação dos princípios éticos da pesquisa. É surreal, né? Primeiro, porque não tem violação ética. Segundo, que eles fazem as pessoas colocarem no papel o que eles querem para conduzir ao tipo de investigação que eles querem. Eu acho, assim, nojento. Porque eu não desrespeitei o professor Elton. Ele fala que se sentiu desrespeitado porque eu perguntei a ele se ele leu a resolução. Então é um show de horrores, né? Aí ela ainda fala que com o coordenador, a aluna disse que ele foi inoperante em relação à situação. Ou seja, ela é uma secretária, ela está lendo e-mail que a gente manda para o coordenador do curso. Não que não possa, porque o que eu falo lá, eu repito aqui, não tem problema nenhum. Mas eles estão usando de uma pessoa para conduzir uma oitiva da forma como eles querem. Essa menina trabalha dentro da Cadepol, né? E não me deixou participar da oitiva, porque se eu estivesse participando, eu ia indagar ela o tempo inteiro, né? Porque eu indago, é meu direito de ampla defesa, né? Onde eu estou, professor Elton, ao afirmar que orientou para que alterasse. Lembra lá no primeiro vídeo que eu leio, ele falando que o meu texto está muito bem escrito? Pois é isso. Que a depoente informou que tem conhecimento de outro episódio durante o curso envolvendo a aluna, que em data que não se recorda no início do semestre, Jaqueline teria saído da sala aos prantos. Olha o episódio que eu estou sendo incriminada. Eu saí chorando da sala de aula, porque a professora estava me maltratando. E ela me maltratava tanto, ela não deixava eu falar na sala de aula. Eu venho de uma escola que era quase militar. Os alunos que davam, os professores que davam aula pra gente, eles vinham da EPICAR. Então, a gente era tratado igual na EPICAR. A gente tinha que levantar para o professor entrar,
levantar o dedo para perguntar alguma coisa. E eu trago isso comigo até hoje. Então, quando eu vou falar com algum professor, eu levanto o dedo. E ela não me dava atenção. Eu saí da aula dela com todas as dúvidas que eu tinha, porque ela nunca deixava eu abaixar o dedo. Eu abaixava porque eu queria, porque eu via que meu dedo ia ficar em pé. Né? E isso a necessidade dela de não me deixar falar é tão nítida que quando ela dividiu a turma em grupos para a gente apresentar trabalhos e os colegas gravaram, na minha vez de falar, ela não deixa eu apresentar o trabalho. Ela me interrompe o tempo inteiro como se o que ela tivesse para falar fosse mais importante do que ela me deu para falar, sabe? Então, assim, eu acho que é mais um problema de ego, não sei, enfim. Que a aluna teria saído aos prantos, que os monitores teriam comunicado o fato para a depoente, que orientou a procurar a aluna para saber o que havia ocorrido, algum problema na sala de aula. Então, quer dizer, eu não posso nem chorar diante de todos os abusos que eu estou sofrendo, que é outro episódio em relação a mim que aconteceu dentro da Cadepol, segundo a Fabiana. Aí vem o Renato, e eu nem sei quem que é Renato. Depois que eu fui lembrar dele, porque eu perguntei, gente, quem que é Renato? Eu nem sei quem que é Renato. Renato José Dias Pereira. Ele também é um administrativo da Cadepol, trabalha dentro da Cadepol, só que ele trabalha de dia. A Fabiana a gente ainda via à noite, e ele a gente não tinha muito contato com ele, não. Aí ele fala que eu pedi com a professora Tânia, aí eu pedi para trocar com o professor Elton, né, que o professor, que aí foi imposto a professora Sheila, e que durante uma reunião apontou sugestões e problemas na elaboração do trabalho, incluindo metodologia e utilização de dados, que foram negados pela própria instituição. Por isso que eu queria colocar dados, eu sugeri colocar dados, mas a instituição não dá dados. Que a aluna Jaqueline não aceitou as sugestões. Vocês lembram que eu li no e-mail? Ótimas sugestões, professora. Enfim, papel aceita tudo. Sugestões da professora Sheila e enviou e-mail para o coordenador pedagógico solicitando novamente a troca de orientador. É verdade, eu solicitei, porque eu não vou ficar sendo orientado por uma pessoa que está me maltratando. Que o depoente entende que houve desrespeito da aluna em relação aos professores e ao coordenador. Ele presenciou alguma coisa ou ele está me julgando pelo que estão falando com ele, né? Todo mundo de dentro da Cadepol. Aí o Cário, melhor amiga da chefe de polícia, que a época estava ainda no DA. Não, nessa época que ela já estava na chefia, né? Que a aluna foi desrespeitosa ao questionar orientações repassadas. E eu não fui desrespeitosa, eu questionei. Questionar não é pecado nem crime não, viu, gente? Pode. Que quanto ao coordenador pedagógico, a aluna alega que excedeu o limite de palavras mencionadas. É o tal do inoperante que eu não poderia ter falado, né? Porque ele foi inoperante, mas eu não posso dizer que ele foi inoperante. Que o depoente tomou conhecimento que os monitores do curso haviam relatos envolvendo a aluna, tais como choro na sala de aula. É crime, viu, gente? Se alguém te maltratar, você continue sorrindo, por favor. Né? Não faça nada, não, porque vira, né, notícia oitiva que você não pode participar. Enfim, não tem muito o que falar disso aqui, não. Aí isso aqui foi no dia 31. Aí no dia 31 ela ouve o professor Elton Basílio de Souza, né? Aí a aluna Jaqueline não aceitava os apontamentos, ó, pra você ver, acadêmico, e posteriormente pela professora Sheila, de Direitos Humanos, ela é de Direitos Humanos, gente, que informa que o trabalho que a aluna estava desenvolvendo não encaixava nas normas de produção científica e ela ficou descontente. Que o depoente, como professor de metodologia e percebendo que a aluna apresentava dificuldade para trazer o trabalho científico, levou o fato à coordenação. Lembra do e-mail que eu li dele dizendo que meu trabalho estava muito bem escrito? É isso. Papel aceita tudo, gente. Tanto é que eu ponho ele como testemunha. Eu falei assim, não, eu quero ver ele sustentar isso aqui na minha frente. Aí, quando abrem a primeira sindicância lá, a segunda sindicância lá na Cadepol, porque a primeira eu não consegui colocar testemunha, porque, enfim, é outro caso. Aí, na segunda, eu coloco ele como testemunha, ele não conseguiu sustentar nada disso aqui. Ele não sustentou. Eu tenho 2 oitivas dele opostas. Ele não sustentou. Mas, enfim, que durante a entrevista com a professora Sheila, onde foram apontados fatos a serem melhorados no trabalho acadêmico, a aluna entendeu que tais apontamentos eram pessoais.
e mais uma vez não aceitou o posicionamento da nova orientadora, que a aluna Jaqueline disse à professora Sheila havia maltratado e se sentiu ofendido. Isso ele acertou. Eu me senti assim mesmo. Que o depoente, mas hora nenhuma eu falei que fui assediada, porque assédio é outra coisa, né, gente? Isso aqui não é assédio, isso aqui é maus tratos mesmo. Que o depoente, tendo conhecimento de todo o teor dos e-mails e do SEI, acredita, olha o achismo aí, que a aluna Jaqueline tenha desrespeitado os professores e o coordenador do curso. Bom, é importante falar que ele também trabalha lá dentro da Cadepol, viu? Todos eles que ela colocou como testemunha trabalham dentro da Cadepol. Ou seja, colocaram no papel o que ajudaria ela a concluir o meu caso, né? Que o depoente se sentiu ofendido quando a aluna Jaqueline questionou se o depoente havia lido a resolução 510 do Conselho Nacional de Saúde, sendo que a normativa é objetivo da disciplina. Se é objetivo da disciplina, ele deveria ter lido antes de falar que o meu trabalho infringia algum conceito ético, porque a própria CNS me dava o direito de escrever aquele trabalho, né? Que o depoente entende que a aluna não tem razão em relação às alegações, que o fato de a aluna estar passando por problemas psicológicos foi tratada de maneira mais acolhedora e humanizada, tendo inclusive sido permitida a mudança de orientador. Mudança de orientador é uma coisa que acontece em qualquer instituição de ensino, viu, gente? Não é um privilégio de quem está sofrendo problema psicológico, não. Viu? Se você não deu certo com o orientador, você pode pedir a troca. É plausível que isso aconteça. Por mais de uma vez, e dilação do prazo no depósito do trabalho. É um motivo óbvio a dilação que teve, né? A dilação que teve foi porque quando ela me maltratou, eu tinha 2 dias para construir um novo TCC e eu sou humana, não conseguiria. Então, eu tive realmente dilação de prazo e mais de um orientador foi por conta dessa história toda que eu estou contando, não foi porque eu quis, não, né? Aí, no dia 12 de abril, é muito importante isso aqui. Eu tenho que ir, né? Apesar de eu estava fazendo exame, eu tinha sido sedada, mas aí de madrugada eu acordo da sedação e mando mensagem para o advogado do Sindep, assim, olha, eu preciso que o senhor vá lá na Cadepol porque eu não consegui desmarcar uma oitiva. E ele vai, só que quando ele chega lá, a oitiva já tinha terminado. Aí a doutora Ilkay vira para ele e fala assim, pode pôr seu nome? Aí ela põe no início da oitiva, assim, ó, presta declarações na presença de seu advogado, senhor Rodrigo Drummond de Miranda. Mentira, ele chega no final. E por graça de Deus, eu gravei, porque eu já estava entendendo o que estava me acontecendo ali, eu gravei. Então tá gravado que eu peço a ela o silêncio, porque eu estava desacompanhada. Eu falo com ela, eu não vou falar nada porque eu estou desacompanhada, né? Então eu falo com ela, eu não vou falar nada, eu estou pedindo silêncio. E ela continua me inquirindo, como se eu não tivesse pedido um direito que todo cidadão tem de não falar nada. Como que eu ia falar alguma coisa se eu não tinha ninguém para me defender ali? Eu não falo nada sem o advogado, né? Aí ela faz o relatório, faz isso aí tudo, o relatório final sai no dia 14 do PAC. Eu falo que se a sindicância administrativa 264020, que apura os assédios sexuais que eu sofri, tivesse andado nessa velocidade de flash aqui, eu não teria sofrido tanto transtorno psicológico, porque isso aqui foi instaurado no dia 29, chegou na Cadepol no dia 29, no dia 14 estava concluído. Olha que maravilha, isso tudo na polícia funcionasse assim, mas só funciona quando tem interesse. Aí ela conclui, né, fala da apuração aqui, blá, 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 e depois ela fala que foi informado que não houve entendimento entre a orientadora, aí veio a professora, que ele tentou colocar o outro professor e eu não aceitei, e que o coordenador esclareceu ainda que não conhece a aluna Jaqueline pessoalmente, que não interfere na atividade, e que não interfere nas atividades de docência dos professores, influenciou, ele obrigou o professor, né? Mas sugeriu que a aluna fosse acompanhada no núcleo psicológico, e eu não quis, porque eu já tenho acompanhamento fora da polícia. E aí ela conclui que após a análise do processo, incluindo documentos regulamentados e regimentados acadêmicos, ofícios, depoimentos das testemunhas e dos envolvidos, entendo, salvo melhor juízo, que materialmente não há como aplicar a penalidade pedagógica incertas no regimento acadêmico. Ou seja, ela mesma fala, olha, nosso regime acadêmico aqui, não aconteceu nada em relação a isso. Mas o que ela faz? Nessa altura aqui, a doutora Letícia já era a chefe.
E eles precisavam tentar me expulsar da polícia de alguma forma, né? Então ela manda para a corregedoria alegando que eu cometi 2 infrações enquanto servidora. Enquanto servidora, eu era aluna, viu, gente? Enquanto servidora, eu cometi 2 infrações do artigo 150 da nossa lei orgânica, né? Da 54069. Eu cometi o inciso 9º e o inciso 20. O inciso 9º significa apresentar maliciosamente ou tendenciosamente partes, queixas ou reclamações. Ou seja, se você sofreu alguma coisa de... É o que eu falo, não denunciem nada na OGE, porque eles vão fazer o que eles querem para proteger quem eles querem. Eu denunciei, eu manifestei na OGE o que me aconteceu. Isso é malícia? Isso é intencionalmente, maliciosamente? Né? E o segundo, né, é o inciso 2, dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico e autoridade pública de modo desrespeitoso. Eu ainda não consigo entender esse desrespeito, porque eu falar com uma pessoa que foi inoperante, que ela foi inoperante, para mim não é um desrespeito. Se alguém falar assim comigo, Jaqueline, esse relatório que você fez aí, joga fora. Né? Assim, enquanto servidora, porque enquanto aluna é outra coisa. Se alguém falar comigo enquanto servidora, eu vou fazer o quê? Né? Se tiver errado, eu tenho que fazer outro. Agora, eu nunca desrespeitei. Agora, eu sempre questiono. Eu sou uma pessoa que questiona mesmo, né? Enfim, aí eu tenho aqui um atestado de conclusão de curso. Eu consegui concluir após, né? E aqui tem as oitivas da Sheila Starling e do delegado Flávio, né? Aí ele fala, o delegado Flávio, ele foi no dia 3 de abril que ele foi ouvido, né? Aí ele fala, que esclarece, que colocou a Jaqueline, que diante do tema, que ele fala que escolheu ela diante do tema que eu queria desenvolver, porque ela é disciplina de direitos humanos. E na compreensão dele, ela que tinha que me orientar, né? Que não podia ser quem eu escolhi, não. Sendo que o professor Elton, o professor Douglas, é professor de sociologia, ele tem até mestrado em sociologia. Seria muito mais interessante porque eu estava vivendo, né? Porque assédio é um problema social, apesar de envolver direitos humanos também quando acontece o que está acontecendo comigo, né? Aí ele fala da questão metodológica que não existiu. Eu passei com quase 100 nas disciplinas de metodologia, quer ver? Ó, na disciplina metodologia 1 eu passei com 100 e metodologia 2 eu passei com 83. Não são notas ruins, né? Então não tinha problema metodológico, não, porque a metodologia era a gente mandar para o professor o que a gente estava escrevendo. Aí ele fala que foi o professor Douglas que atribui ao declarar. Aí ele fala que eu chamei ele de inoperante, ele deve ter se sentido ofendido, né? É uma coisa que está acontecendo com várias coisas minhas relacionadas dentro da polícia. E ele continua falando que ele não interfere em relações da docência, mas interferiu, né? Outra coisa que está acontecendo dentro da polícia, eu estou sendo julgada pelo sentimento dos outros. Não é a primeira vez que eu me senti, sabe? Eu me senti constrangida, eu me senti ameaçada, eu estou sendo julgada por sentimentos, né? Mas vamos lá na Sheila Starling, o que ela fala no depoimento dela. Ela fala que não me conhecia, que me conheceu na pós, que foi, né, colocou a Patrícia para presenciar o que ela fez comigo, que na ocasião a aluna adotou uma postura bastante reativa, discordante das observações técnicas feitas ao seu trabalho pela declarante. Se ela tivesse colocado as observações técnicas que ela colocou no e-mail, eu achei maravilhoso. Ali ela não colocou observação técnica, ali ela só quis me humilhar mesmo e me maltratar, não foi outra coisa não. E que o colega relatou que a aluna foi resistente nos apontamentos feitos. Vocês lembram do que eu li nos e-mails lá no primeiro vídeo? Não tinha nada disso, né? E que eu disse que os professores fazem comigo um tribunal de exceção. Eu estou vivendo um julgamento, principalmente dentro de uma... É uma exceção, eu estou vivendo uma exceção dentro da polícia. A começar por uma escola pedagógica que me intima e que monta um procedimento escondendo oitivas, não me permitindo a ampla defesa, né? Aí ela fala que ela se sentiu, olha aí o sentimento de novo, extremamente desrespeitada, né? Porque eu mandei para ela o e-mail. Aí ela continua que a Cadepol recebeu uma notificação sobre uma denúncia de assédio moral feita para a aluna
junto à ouvidoria. Novamente, eles estão tentando dizer que tudo meu é assédio moral. E não é. Eu já deixei bem claro quem cometeu assédio moral contra mim dentro da polícia. Né? Mas eles estão querendo dizer que eu estou paranoica. Tudo meu é assédio moral. E não é. O que é assédio moral, eu registrei. Está registrado e cabe ressaltar que nunca foi investigado, embora digam por aí o contrário. Eu vou falar disso num outro momento, né? Se não me censurarem até lá. Aí no dia 10/4, isso aqui antes, né, do minha oitiva é que eu peço a ela acesso que a minha oitiva seja a última, que eu faço para a doutora Ilcari, né, para a delegada Ilcari, que a minha oitiva seja a última, que eu seja notificada de todos os procedimentos, que se é um PAD eu tenho direito à minha ampla defesa, que eu tenha acesso a tudo que está no documento físico, e tudo isso foi negado a mim, porque eu não sou sujeita de direito dentro dessa gestão da Polícia Civil, não. Quando eu falo que eu estou toda violada e que eu estou sofrendo uma exceção, não é uma mera palavra, eu acho que dá para ver em todos os vídeos que eu estou fazendo, né? E eu disponibilizo todos os papéis para quem quiser ter acesso. Aí no dia 13, que eu descubro, né? Não, aqui eu ainda não tinha descoberto, não. No dia 13, aí depois que ela me ouve, eu mando para ela. Eu falo assim, olha, manifesto toda a minha insatisfação em ser a primeira a ser ouvida, sendo que a conduta a ser apurada é minha. Eu continuo ingênua, sem saber que lá no dia 30, dia 13, dia 4, essas pessoas já tinham sido ouvidas, né? E que me constrange bastante, e que eu me senti muito constrangida em ela continuar a fazer pergunta, mesmo após eu declarar que eu queria o silêncio, né? Que eu digitar e não declarar nada, que eu falei que eu não iria declarar nada, ela não, né? E a gente, na presença de delegado, a gente tem que fazer o que eles querem. A gente tem aí um colega que está respondendo agora de desacato, porque não fez o que o delegado quis, né? Precisava, né? Queria. Então a gente tem mesmo que ser um bichinho debaixo de uma arapuca, tem que ser um bichinho bem caladinho, que não pode mexer os braços, porque senão você sofre alguma sanção, né? Aí eu fico pensando, se a gente que é servidor está sendo tratado assim, você imagina um cidadão? É triste pensar isso, né? Enfim, é isso, né? Aí aqui eu tenho uns relatos de WhatsApp dos colegas, porque no dia que ela cometeu isso comigo, no dia 7 de março, os colegas relatam o que aconteceu, né? Enfim, é um show de horrores. A novela mexicana minha que eu quero relatar hoje é isso, mas esse procedimento vai para a corregedoria e eu sofro mais 2 sindicâncias, que é assunto para um outro momento.